Hum, Como é que vocês estão? Passaram bem a semana, pessoal? Tudo bem? Oi, Sueli, bom dia. Que bom. Aham, um positivo ali. Que legal, Giovana, Leandra. Bom dia, né, gente? Então, hoje nós estamos iniciando o nosso 12º encontro, que é o penúltimo encontro. Então, nós temos esse encontro de hoje, na quinta-feira que vem, e encerramos, né, essa terceira jornada do Pedagogo em Foco. A proposta de trabalho hoje, como nós tínhamos já conversado, né, na semana passada. Oi, Josiane, bom dia. Bom O dia. tema, pessoal, é o conselho de classe final. O pedagogo enquanto liderança na gestão pedagógica institucional, ideia de continuidade. Então, o objetivo é nós pensarmos um pouquinho nesse momento do conselho de classe. Nós já tínhamos na semana passada falado sobre o pré-conselho, né? Pensado alguns conceitos, uma forma de organização, né? Então, agora, esse momento é para pensar o conselho de classe final. Então, o que nós temos proposto para hoje, nós temos um momento de acolhimento, um momento para falar da nossa experiência, e no caso aqui, a nossa experiência de hoje vai ser a apresentação das implementações número 2, né? Depois nós temos os conceitos importantes, o em ação 20 minutos, a socialização e as conclusões. Sobre essa questão do nosso, no momento aqui da nossa experiência, é, para hoje, inscritos no nosso cronograma, eu inclusive vou colocar aqui no chat o nosso cronograma de hoje, tá? Vou colocar aqui no chat o cronograma de hoje dos que já se inscreveram. Caso algum de vocês ainda não tenha se inscrito ali no cronograma, né, precisa colocar, tá? E aí, gente, então hoje tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 pessoas para apresentar. Bom dia, Denise, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Então, tá bom. Então, tem 11 pessoas para hoje e dos inscritos para a semana que vem, tem quatro. Só que algumas pessoas eu vi que ainda não colocaram no nome. Então, pessoal, é assim: a organização, o DAP, nos deu um pouco de autonomia, caso a gente queira chamar mais pessoas para apresentar hoje também, né? Porque como nós estamos aí no penúltimo encontro, nós temos esse receio de que na semana que vem possa ter alguma questão de chuva, internet, alguma outra questão. Então, caso alguém da semana que vem quiser vir para hoje, a gente tenta puxar, tá? Deixa eu ver o que a Fernanda escreveu. Estou sem o notebook, não vou conseguir apresentar. Vai ficar para a semana que vem. Ok, Fernanda, você estava para hoje, né? Então não tem problema, Fernanda. A gente deixa na semana que vem. Eu já coloco seu nome aqui, tá bom? Caso você possa, Fernanda, entrar no documento e editar, fica bom, porque daí os outros vão acompanhando também, tá? Então, aqui. Então, pessoal, nós vamos para esse momento do acolhimento e aí, em seguida, nós já vamos para as apresentações, tá? O acolhimento é assim, ó, o pedagogo, até o momento da realização do conselho de classe final, trilhamos um longo caminho pautado por muitos desafios, muitas conquistas e aprendizados. Só um minutinho, gente, eu vou colocar o fone de ouvido, porque passa qualquer bicho aqui na frente e minhas cachorras já começam a latir. Só um minutinho, vou pegar o fone. Ah, parar. Agora chegou a hora de colhermos os frutos deste caminhar, e para além do conselho de classe ser apenas um momento de ultimatos acerca da aptidão dos nossos alunos para acompanhar ou não as seriações seguintes, esse encontro se constitui como um espaço importante de debate pedagógico e planejamento para o próximo ano. Então, pessoal, nós vamos pedir que vocês escrevam ali no chat
Descreva o que foi um ponto positivo que vocês tiveram esse ano com a equipe escolar de vocês, né? Na vida profissional, na equipe escolar, o que foi um ponto positivo? Escrevam ali no chat, por favor. E tem uma frase da Cora Coralina para nós refletirmos, que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, vamos lá, quem consegue escrever? Ali a Regina já participou, os debates e as reflexões. Que legal, Regina, obrigada. Muito bom. Vamos aguardar mais um pouquinho. A Franciele também, a questão do trabalho colaborativo, bem importante, né, Fran? Muito bem. Ok, vou aguardar um minutinho para vocês escreverem, tá? Vamos lá. A Denise escreveu: pessoal unido, sempre colaborando, discussões saudáveis e produtivas. Essa questão do coletivo, né, Denise, como é importante, como é necessário para o nosso trabalho, né? Faz a diferença. E esse colégio foi a primeira vez que eu encontrei uma equipe assim que é bem unida mesmo, foi muito bom. Que legal, Denise, que bom. Uhum. Olha só, a Edinara escreveu, né? A Regina, professores mais envolvidos nos problemas com os estudantes. A Edmara, busca constante pela aprendizagem dos estudantes. O Afonso, proximidade entre equipe gestora, docentes. Bom dia. Oi, Circe, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? A Sueli escreveu as discussões e reflexões e as aprendizagens que foram acontecendo. O Robson, o trabalho em grupo, bem legal, gente, que é bom quando a gente termina o ano letivo, consegue olhar o que foi feito, o que nós conseguimos desenvolver, né? E vários de vocês trouxeram essa perspectiva ali do coletivo. A do Afonso eu não tinha lido, Afonso, proximidade entre equipe gestora, docentes e discentes. Necessário, né, Afonso? Ok. O Edilson, reflexões e aprendizagem. A Josiane, alinhamento pedagógico, certo? Ter muito claro os nossos objetivos, né, Josi? Bem importante. Ok, então, gente, vamos, se mais alguém quiser ir completando, então pode ir colocando ali. Senão, nós já vamos para frente, tá? Então, pessoal, agora nós vamos para o momento, agradeço ali pelas participações no chat, obrigada. Agora nós vamos, então, para o momento da apresentação, da implementação número 2 de vocês, tá? O tempo, gente, são 4 minutos para que vocês consigam fazer a apresentação. E assim, ó, 4 minutos para a quantidade de pessoas, nós já vamos gastar em torno de 1 hora, né? De quase 1 hora, porque tem aquele momento da troca, né? Da projeção, para vocês organizarem a projeção de vocês, né? Ou quem não for projetado, aí eu ajudo a projetar aqui, tá bom? E assim, gente, uma outra orientação é que todos os comentários e contribuições sejam feitos no documento. Esse documento que eu postei aqui no chat, eu vou postar de novo para alguém que entrou depois, né? Que vai ser compartilhado com toda a turma, e assim você pode também estar acolhendo sugestões dos colegas, né? Para estar incorporando aí na tua prática, tá? Esse documento, pessoal, o nosso cronograma, ele já está lá no Classroom, na aba Materiais. Então, quando vocês entram no Class, entrem na aba Materiais, e aí vocês procuram a 12ª reunião. Tem um tópico, 12ª reunião, ela está bem embaixo, né? E aí vocês conseguem acessar o vídeo, que eu vou pôr amanhã de hoje, né?
esse cronograma e vai estar também o Em Ação de hoje. Nas turmas que eu tive ontem e antes de ontem, não deu tempo para nós fazermos o Em Ação durante a aula. Então, ficou assim uma tarefinha para casa, para quem conseguisse fazer, tá? Pela nossa organização, ficou assim, vamos confirmar antes, né? Ó, como que ficou a organização? Ficou a Edmara, depois a Regina Mazurana, depois a Regina Marcon, depois a Josiane, depois o Afonso, a Leandra, o Edilson, a Franciele, a Giovana e a Priscila. Esses são os que estavam no cronograma antes do início da reunião, que eu dei mais uma conferida, tá? O pessoal, o grupo do Edilson, do Edmara, eles gostariam de apresentar todos juntos, que eles estão em 5. Vocês querem manter isso, gente? E se os demais, eu vi que entraram alguns aqui entre vocês, que são dos outros, que não estão no mesmo grupo. Então, se o pessoal puder autorizar, não teria problema. Querem manter essa organização? Edilson, Edmara, Sim, prof. E se a gente pudesse, o primeiro grupo apresentar? Uhum. Então tá, Edmara. Daí, no caso, a Regina Mazurani e a Regina Marcon, que são em segundo e terceiro, pode ser na sequência? Vocês podem vir para sexta e sétima, meninas? Daí? Não teria? Ok, Regina, obrigada, então. Que eles estão no mesmo local, daí organiza o local, às vezes, né, para um pouquinho o movimento ali da equipe pedagógica e vocês conseguem apresentar. Ok, vamos lá então, mãos à obra. Agora é a vez de eu ouvir vocês. Oi, Regina, pois não? Prof, eu poderia ser a primeira. Nós ainda temos alguns alunos para a prova Paraná, para aplicação de prova, e aí eu fico preocupada de não conseguir, lá no final, talvez eu não consiga. Poderia fazer a apresentação agora? Deixa eu ver. Fran, vocês podem esperar a apresentação da Regina e depois todos vocês? Pode ser? Como é que está aí? Vai em torno de 5 minutinhos, né, Regina? Sim, sim. Pode ser? Combinado, então, Regina. Então, Regina, você pode apresentar agora. Regina, você vai projetar o teu slide? A tua implementação? Você pode projetar a atividade que eu encaminhei? Eu liguei o celular agora para vocês me verem que o computador que eu utilizo aqui na minha sala não tem câmera e nem som, né? Então, agora eu estou pelo celular e eu não consigo projetar. Senão, eu vou descrevendo mais ou menos, né? Uhum. A minha atividade, só para que os colegas possam ver, então. Tá. A atividade, eu vou falando enquanto, se for possível... Falando, que até eu projetar demora uns minutinhos, Regina. Sim. Deixa eu só marcar o horário que você está começando, tal. Tem essas questõezinhas aqui que eu preciso acompanhar. Mas pode começar, Regina. Ok, então. Então, ali naquela parte que fala sobre a descrição da situação e o ponto de atenção... no colégio também a gente distribui em turmas, né? Cada uma de nós trabalha com algumas turmas, eu trabalho com formação de docentes. Nós temos 2 turmas de formação de docentes, a turma do primeiro ano A, a turma do primeiro formação B, e daí tem na sequência tem segundo, terceiro, quarto, né? Que ainda está concluindo, mas a turma que eu peguei foi o primeiro formação B, que é uma das turmas que eu também acompanho. Essa turma, especificamente na disciplina de matemática, não só na disciplina de matemática, mas especialmente na disciplina de matemática, eles apresentam uma dificuldade muito grande. Desde o início do ano, a gente foi acompanhando, foi percebendo essa dificuldade extrema na disciplina. A professora é uma professora que já está praticamente se aposentando dentro do colégio, então conhece bem a realidade do colégio também. E os alunos para formação de docente, nós moramos no município de Medianeira. Então, eles vêm de várias escolas. Não são os alunos do nosso ensino fundamental que vão para o médio. Então, o primeiro trimestre a gente tem que conhecer, né? Cada um dos alunos, de onde vem, como a gente faz. Então, já no primeiro trimestre, ela falou, olha, a dificuldade especificamente de matemática é muito grande. Tem uma universidade que é o TFPR aqui, a gente buscou uma parceria em conversa com a professora, então a gente buscou uma parceria para que a gente conseguisse fazer um acompanhamento específico aí com os alunos,
mas a UTF queria que os nossos alunos fossem até lá, e ficou meio complicado, a gente não conseguiu. Então, a gente tem essa ciência que os nossos alunos estão indo para um segundo ano com essa dificuldade. A gente fez um trabalho bom, fez um trabalho de acompanhamento, mas eles estão indo com essa dificuldade. Então, como que a gente foi aí para o Se Liga, né? Como que a gente fez essa análise maior do Se Liga? Então, a primeira atividade que a gente fez foram esses arranjos didáticos, né? Foi organizado um reagrupamento, tentando que um aluno que tivesse um pouco mais de facilidade auxiliasse o aluno que tem essa dificuldade maior, né? Então, a gente buscou estabelecer metas claras, conversando com cada um dos alunos individualmente, falando, olha, a gente percebeu que você tem essa dificuldade, então você precisa também essa conversa tanto da professora, mais individual, mas é claro que não consegue tanto, mas eu chamei na minha sala individualmente cada um dos alunos, falando, olha, você precisa ter hábitos de estudo, precisa assistir videoaula, precisa fazer grupos de estudo fora do horário de aula também, né, sanar, tentar buscar amenizar essa dificuldade que vocês tiveram. Então, foram dadas essas sugestões. E as famílias também foram avisadas, né? Foi chamado os pais para uma conversa. A gente, por mais que tenha, a gente utiliza muito o aplicativo, né? O Escola Paraná, tanto para divulgação de notas como para recados, mas a gente também chamou os pais, teve entrega de boletins, mesmo os pais que não compareceram na entrega de boletins, a gente foi fazendo de novo um chamamento, conversando de novo com as famílias. Na parte da formação de docentes, eu digo que é mais tranquilo, eu atendo turmas do ensino médio e turmas de formação de docentes. Na parte da formação de docentes, eu digo que é um pouco mais tranquilo, que a gente tem a coordenação. Então, a gente desenvolve um trabalho muito de parceria com a coordenação de curso. Então, a gente vai analisando ali os dados que tem no BI, os dados que a gente já fez uma análise também, né, dos pré-conselhos, os conselhos, o acompanhamento de hora-atividade, e tanto eu como a coordenadora, a gente vai fazendo essas conversas com os professores, com os alunos, então fica menos difícil, porque a gente tem mais gente para poder fazer esse trabalho. Então, aí, sim, a gente vai identificando recursos, materiais didáticos, tecnológicos que poderiam estar ajudando nessa recomposição da aprendizagem. A gente oferece auxílio para o educador também. Olha, professor, você precisa fazer um trabalho diferenciado, eu posso estar ajudando em algo, ou ajudando na elaboração, ou ajudando na execução, né? Então, aí as estratégias utilizadas, eu fui elencando aí, arranjos didáticos, avaliação para aprendizagem, metodologias ativas diversificadas durante a aula, e recursos digitais que poderiam potencializar, então, essa aprendizagem. Realizar uma avaliação completa de notas e frequência dos alunos, tem esse acompanhamento da frequência, normalmente a gente vai meio que dividindo, assim, a coordenadora de cursos também, ela me ajuda olhando o BI, chamando os alunos que estão com uma frequência abaixo de 9, né, de 85%, 90%, a gente já chama para saber o que está acontecendo, né, então a gente vai fazendo essa parceria. Para isso, a gente, então, usa a ferramenta do BI, o livro Registro de Classe também, né? E o SERI, a gente utiliza bastante uma planilha que, depois das notas consolidadas, a gente pede para que as secretárias imprimam uma planilha onde aparecem as notas dos alunos. No conselho do segundo trimestre, a gente já vai com essa planilha pronta, já sabendo quais os alunos que vão para o terceiro com a maior dificuldade, né? Então, essas anotações que são feitas ao longo do período do ano letivo, eles acabam ajudando bastante, né? Aí, nas disciplinas com o maior índice, que nesse caso foi matemática, e por isso que eu escolhi, então a gente vai conversando mais com os professores e vai falando sobre essa necessidade de um maior apoio, né? Então, e a gente comunica sempre aos responsáveis, como é um primeiro ano, são todos menor de idade, né? Então, a gente precisa sempre estar comunicando aos responsáveis sobre essa dificuldade que os alunos apresentam.
Então, esses pontos de atenção, né, para que eles compreendam realmente essa conversa com o aluno, que eu acho que é o ponto focal mesmo quando a gente trabalha com adolescente, é chamar o aluno e chamar o aluno para essa responsabilidade, né, para que ele saiba realmente qual é a dificuldade que ele tem e de quais maneiras ele pode, a gente fala assim, mas qual é essa dificuldade? E o segundo questionamento que a gente faz e o que você pode fazer para você conseguir tá organizando isso. Nós tivemos um problema que a professora saiu em licença-prêmio, problemas, mas não vou dizer que é um problema, porque é um direito que a gente tem, né? Mas a professora acabou saindo em licença-prêmio e entrou uma outra professora. Então, o trabalho recomeça, né? Então, a gente vai, repassa para a professora de que forma que está a turma, qual o trabalho. E aí a professora foi legal, porque ela fez uma espécie de nivelamento. Então, alguns alunos acabaram dizendo que compreenderam algumas coisas, que conseguiram entender algumas coisas que não tinham, só que para avançar é sempre essa retomada, né? Então eu estou colocando ali no final, tá? Que as avaliações são quantitativas, né? Que a gente sabe que a gente precisa saber, a gente precisa ter pontuação, né? Nós temos um sistema que precisa de uma nota, mas a gente está mais preocupado com a qualidade, né? Para que esses alunos realmente o que eles consigam, que eles aprendam e que nas próximas vezes que eles consigam ter, então, um resultado de qualidade, que consigam dar sequência aí para o próximo ano com um pouquinho menos de dificuldade, tá? Então, é mais ou menos isso. E o que eu gostei, assim, foi um maior engajamento dos alunos. Eu não vou dizer que eles sanaram totalmente as dificuldades, tá? Eles apresentam, e ainda temos aí um tempo, né, onde eles vão poder tá trabalhando com essa dificuldade. Então, a gente distribuiu os grupos, até nas nossas tutorias também pediram a planilha de todas as turmas para que a gente fosse organizando entre aprofundamento, entre reforço, né? Então, eles ainda têm aí alguns dias para estar trabalhando. A gente não percebe, assim, vou ser muito sincera, um engajamento muito grande, uma vontade muito grande de participar, é mais a gente estimulando o tempo todo, e às vezes eles com um pouco de resistência, mas eles acabam participando. E eles aos poucos, eles vão se engajando um pouquinho melhor, e quando eles percebem que eles entenderam um conteúdo, aquilo vai incentivando para que eles busquem a aprendizagem do próximo conteúdo, né? Então, aí eu coloquei que esse engajamento é o que eu achei que foi o ponto melhor, assim, esse interesse em participar das aulas foi o que me motivou, assim, eles me buscam e falam assim, professora, mas e daí, de que forma que eu posso recuperar? Eu falei, tem todo Se Liga agora, né? Então, se você foi muito mal no primeiro trimestre, então agora vamos lá para fazer essa atividade, tá bom? Tá se ficou alguma dúvida... Não, Regina, bem legal, né? Você descreveu bem as ferramentas que você usou, a busca, né? Contextualizou a turma. Bem legal mesmo. Obrigada pela apresentação e parabéns pela tua implementação, né? Eu vou aproveitar, Regina, Obrigada. para falar uma questão. Até agora, você não colocou nenhuma imagem. Então, é assim... se você quiser, e todos os demais, porque não foi só você, vários ainda não colocaram imagens, né? Então, dentro da rubrica, ele pede que tenha alguma evidência. Várias pessoas ficaram com dúvida por conta dessa questão da evidência, porque o Se Liga começou, no caso, a partir do dia 27, né? Formalmente. Claro que a gente já vinha com várias ações antes, mas, caso você tenha, assim, algum registro da orientação, alguma foto de orientação dos alunos, ou quando você se reuniu com um professor de matemática, se você quiser incluir essas imagens e os demais que estão aqui também, me falem, que daí eu faço aqui, eu clico aqui no devolver, eu devolvo, vocês incluem e daí volta, né? Porque isso aqui a gente vai ter que acabar avaliando, da mesma forma que a gente precisa registrar que teve apresentação, né? Então, precisa registrar se teve a imagem ou não, tá bom? Você vai querer incluir imagem? No meu caso, já que eu estou com o microfone aberto, eu quero incluir sim.
Tá bom, então. Então, Regina, eu já vou deixar aqui, ó, nessa opção devolver, né? E aí, assim que você puder, você já devolve em seguida para nós. Anexa, né? As imagens, pode ser uma imagem de uma planilha, dos atendimentos, tá bom? Como você quiser. Eu já tenho ela selecionada, eu só não quis pôr porque já ficou meio comprido o meu relato ali, né? Então eu já vou anexar durante a aula mesmo e já vou te devolver. Obrigada, Ótimo. prof. Obrigada a você, Regina. Parabéns, viu? Vamos firmes. E formação de docente, sério mesmo, a gente precisa desse grupo com a gente, né? Cada vez menos alunos estão procurando, né, gente, a docência. Então, a turma que você realizou a implementação é necessária. Cuida deles, para todos nós, né? Certo. Agora, na sequência, para as apresentações, nós vamos para o grupo, então, né, da Josiane. Deixa eu ver, alguém levantou a mão? Quer fazer alguma pergunta antes? Vou retirar aqui a apresentação. Nossa, né? Roberto Campos. Isso, exatamente. Uhum. Quem que vem primeiro? Oi, prof. Nós aqui do Campos, o Edilson vai apresentar a tela aí do nosso trabalho. Daí a Edmara e a Leandra vão fazer, elas são as nossas relatoras. A gente vai complementando. A gente fez o trabalho todos juntos, né? Porque como era aqui do colégio, é uma ação coletiva de todo o colégio. Então, a gente desenvolveu o trabalho junto com todos, né? Então, pode passar o objetivo para nós? Então, é referente a todas as turmas do nosso colégio. E o objetivo geral que a gente descreveu, assim, para esse trabalho é exatamente desenvolver ações buscando a intensificação da aprendizagem dos estudantes e objetivando o sucesso escolar de todos eles, né? Que acho que é o objetivo maior sempre do colégio, né, das escolas, que a gente tenha essa aprendizagem dos estudantes e que eles progridam para o ano seguinte, né? Que ocorra a reprovação o mínimo, né, possível. Então, em questão de estratégia, descrição da situação. Considerando a necessidade de recomposição da aprendizagem, então organizou-se a implementação da proposta do Se Liga, é tempo de aprender mais, com o objetivo de intensificação da aprendizagem de todos os estudantes, compreendendo que existe a necessidade de aprofundar, reforçar e recuperar os conteúdos. Então, que esse programa atinja todos os alunos, né? Claro, principalmente aqueles que precisam de recuperação, mas também aqueles que precisam reforçar e aprofundar os conteúdos aí. Em relação às estratégias que a gente utilizou, nós colocamos ali, citamos, só volta um pouquinho, Edilson, a questão do aluno monitor, esse quadrinho ali, do aluno monitor, o planejamento em foco, em diferenciação pedagógica, a avaliação da aprendizagem, metodologias ativas diversificadas aí durante as aulas, recursos digitais que potencializam a aprendizagem e avaliações externas, que eu acho que é assim, o principal para o Se Liga agora seriam a questão de planejar uma aula diferente, com metodologias, talvez, que o professor também já tenha utilizado durante o ano, porque a gente tem bastante disso durante o ano, né? Mas com uma metodologia aí mais dinâmica para os alunos nesse momento também. A questão, talvez, de uma avaliação diversificada, né? Não seja somente uma avaliação teórica, uma coisa importante para esse momento. E que isso, no nosso colégio, principalmente, vem acontecendo, utilizar os recursos digitais e utilizar também o aluno monitor para que a aula seja, né, organizada de uma maneira diferente para esse período. Então, quais foram as ações que a gente planejou? Obedecer ali disso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um formulário. Esse formulário visava identificar quais eram os alunos, né? De todas as turmas que estavam em reforço, quais estavam em recuperação e quais estavam no momento ali do aprofundamento. Então, feito a análise desse formulário, os professores preencheram mediante as notas que já dispuseram ali durante o trimestre e a gente fez a análise disso. Partindo disso, nós partimos para o plano de trabalho docente, né? A elaboração desse plano de trabalho docente, em consonância com o professor, durante a hora de atividade, dando algumas sugestões, auxiliando, enfim, no que eles necessitavam, né? Também foi
sugerido, então, essa reorganização dos estudantes nas turmas, principalmente com o auxílio desses alunos monitores, permitindo que fosse feita uma organização diferente na sala, né? Isso dependendo muito da turma, da condição, da série que cada aluno frequenta, porque alunos maiores é uma dinâmica, os menores outra dinâmica, né? Então, como esse projeto foi para a escola toda. Então, cada pedagogo atingiu aí mais especificamente as suas turmas. Então, também uma coisa que é muito importante é o acompanhamento da frequência nesse período, que a gente fez também, né? Está fazendo, né? Pelo BI e indo nas salas, dando uma olhada como que está, chamando os responsáveis daqueles estudantes que a gente viu necessidade, porque tem alguns que a gente percebe que a frequência está baixa, né? Em alguns casos. E também orientação aos responsáveis. Mediante esse questionário, a gente encaminhou para os responsáveis que o estudante estava em recuperação em tal disciplina, a importância deles estarem vindo, deles estarem realizando essas atividades para conseguir recuperar o que eles não tinham atingido até então. Em relação aos resultados que pede ali na sequência, a gente colocou que é a observação e o acompanhamento de tudo isso, né, prof? Porque ainda é uma coisa que está se desenvolvendo, Se Liga começou essa semana, né? Então, a gente está acompanhando e vendo o desenvolvimento dessas atividades. Então, como resultados, cadê esse botão, Edilson? A gente colocou só o acompanhamento, assim, citamos nesse sentido. Quer falar, Lindra? Vamos trocar de lugar. Sim, cada um fala um pouquinho, é bom. Então, professora, em relação à pós-implementação, é o processo, né? O que a gente está vivendo, na verdade, o Se Liga, dá para dizer que está iniciando hoje, né? Porque segunda-feira, né, o período marcou a data de início, mas aí a gente interrompeu tudo praticamente por causa da prova Paraná. Então, nós estamos, dá para se dizer que iniciando hoje. Pode baixar ali um pouquinho no pós-implementação. Eu vou ler ali na íntegra. Nós temos as postagens ali, né, professora, os relatos. Eu acho que só vamos mostrar ali as imagens. Pode ser, Dilson. A gente registrou o momento de conversa com professores na hora de atividade. Aqui estou mostrando na tela. O formulário, então, que foi enviado para todos os professores. Aqui. O relatório que foi enviado para todos os professores, o formulário, e onde eles identificaram, né, todos os alunos em uma das três situações, né, para recuperação, para reforço ou aprofundamento. Então, todos os estudantes foram contemplados aí nesse formulário e todas as disciplinas. Ali, então, no gráfico, gerou, então, um relatório, onde foi possível a gente ter uma observação mais precisa da realidade. E, a partir daí, então, a gente tem desenvolvido as ações. Pode baixar um pouquinho, Edilson. Que além das ações lá na sala de aula, a equipe pedagógica, ali logo acima, o cabeçalho, então, do plano. Um cabeçalho padrão que a gente jogou, então, para os professores, no caso, então, para o plano de ação, o plano de trabalho docente. Descendo um pouquinho. Então, além das ações lá da sala de aula, tudo tem sido muito intenso aqui na equipe pedagógica, né, professora? Porque através desses dados, dessas informações aí do formulário, a equipe pedagógica também está enviando mensagens aos pais individuais, assim, né, dizendo, tem que vir, mesmo passado, está com problema de faltas, porque eles estão se dispensando, acho que essa é uma realidade de todas as escolas, e aqueles que acham que o Se Liga não é importante ou que está passado e não está, né, na questão de aprendizagem também. Pode descer, Edilson. Aí o relatório final ali, nós colocamos, então, professora, que a equipe pedagógica
que após o recebimento das orientações sobre a proposta e tal do Se Liga, e entendendo seus objetivos, a equipe organizou cada etapa deste momento, objetivando a intensificação da aprendizagem dos nossos estudantes. Vou ler ali como a gente registrou. Foi levado ao conhecimento dos professores a necessidade de, neste momento, estar identificando ou classificando todos os estudantes conforme as 3 situações, como eu já citei. Para essa etapa, então, foram orientados a conclusão do processo avaliativo do trimestre, que foi até sexta-feira, a produção, então, do plano de trabalho docente para o Se Liga, e levando em consideração, então, que é uma recomendação, o planejamento anual, né, que não se pode fugir, então, do plano de conteúdos aí do ano. E considerando, então, que o Se Liga inicia a partir do dia 27, que foi segunda-feira, ainda não é possível relatar, né, como será nas demais ações, porque agora é um processo, né, professora? Agora estamos andando. Eu acho que é isso, não sei se mais alguém gostaria de complementar. E com aquele relatório também que a gente fez, com aquele gráfico que gerou, com aquele relatório em mãos, né, a gente divide por turmas, cada pedagogo tem a sua turma, foi possível, como a Leandra disse, a gente mandar um recadinho para os pais, sinalizando que o filho ou a filha estava no Se Liga em tal disciplina, e já nesse recado, aí nesse contato com os pais, pedindo auxílio, que eles acompanhassem, que não faltassem, que fizessem as atividades propostas, né? Então, a gente está conseguindo fazer um acompanhamento, assim, bem de perto. Acho que é isso, prof. Ok, mais alguém do grupo quer falar alguma coisa? Alguém que não tenha participado, não falou nada? Prof, mas assim, as meninas fizeram uma fala, se a gente falar, vai ficar repetido. Tá, vai repetir, né, Josi? Tudo bem, então. Então, nesse momento, a apresentação, porque a apresentação ela fica gravada, tá, gente? Deixa eu tirar o fone. Então, vai e vem de fone. Então, nesse momento, a apresentação, como fica gravada, então, essa apresentação foi feita pelo Edilson, pela Franciele, pela Leandra, pela Josiane e pela Edmara. É isso, né? Oi? É Giovana, não é Josiane, é Giovana. Ah, tá. É porque... E Giovana, ok. Não é Josiane, não. Para ficar registrado a apresentação de todos vocês. Certo, gente? Que legal. A prática que vocês fizeram, eu achei bem interessante, de todos fazerem o Pedagogo em Foco juntos, né? E aí pensar uma ação coletiva que vai atingir toda a escola. Então, também é algo assim que me chamou a atenção, porque na escola onde eu trabalho, nós fazemos exatamente o oposto, nós nos dividimos para que fique alguém, né, atendendo. E aí, quando vocês fazem juntos também os resultados, ele vem para a escola toda, né? Toda a escola ganha. Eu acho que é bem positivo isso, viu? Parabéns pela realização de vocês e pela apresentação. Pois não, Franciele? Prof, nós esquecemos de falar que a gente teve esse momento, nós nos reunimos para organizar tudo isso, e nós pegamos como base aquele material que os diretores fizeram um curso em Foz, que ele tinha foco no Se Liga. Eles fizeram o ano passado, se não lembra, o início desse ano, alguma coisa? No início do ano, isso. Material bem rico, assim, e a gente conseguiu aí fazer várias ações, né? Mas tudo embasado naquele material proposto pela CED, que era um curso de diretores. Certo, que legal, né? Já veio com o subsídio daquele material. Muito bem, então, gente. Muito bom, parabéns. Muito obrigada. Quem vem agora é a Regina Marcon. Na minha sequência seria você, Regina. Pode ser? Oi, sim, pode ser. Eu quero que você pode apresentar para mim, Lídia? Posso, sim. Por favor, obrigada. Só um minutinho que eu abro ele aqui no meu computador e aí eu já consigo fazer a projeção. Ok. Depois da Regina, só para nos organizarmos,
Na sequência vai ser o Afonso, né, Afonso? Ok. Depois a Priscila, né? E vamos ver se mais alguém vem para hoje também. Ok, vamos lá. Então, vou juntando a sua, tá, Regina? Vou tirar essa abinha lateral para não atrapalhar. Ok, Regina? Onde você quiser que eu pare, daí vai me falando que eu paro, tá? Tá, né, eu vou seguindo aqui. Né, tudo meio parecido até, né? Não muda muito. Exato. Mas vamos lá. Então, eu coloquei ali o objetivo, né? Identificar as dificuldades dos estudantes, buscar ações para recuperação dos conteúdos e rendimento escolar e evitar a reprovação, né? Inclusive porque essa turma é turma de terceiro ano, né? Então, a gente vai evitar ao máximo reprovação, né? Nós estamos fazendo tudo o que é possível para não ter aluno reprovado de terceiro ano. Como a gente fala ali no colégio, a gente costuma dizer que o estudante que reprovar, ele fez esforço para reprovar, né? Porque os professores têm trabalhado para que isso não aconteça. Ali na situação, ponto de atenção, eu coloquei que a falta de compromisso dos estudantes, né? Quanto à presença nas aulas no período noturno, falta de atenção e negligência na entrega das atividades, comprometendo o desenvolvimento da aprendizagem. O que acontece à noite, no terceiro ano principalmente, segundos e terceiros anos, muito aluno faltando, mais assim no primeiro semestre, sabe? Aí eles vêm com aquela história, ai que trabalho, ai que não sei o quê, né? Mas na verdade não são todos que trabalham, não. Eles falam, mas não é. Ali tem uma metade da turma que trabalha e a outra não, né? E, assim, muita falta no começo e agora eles precisam correr atrás do prejuízo, certo? Então, vira aquela correria, porque não tem nem nota, alguns com desempenho bem baixo e muita falta. Então, agora eles não podem faltar também. E lógico que a falta, o que acontece? Ele perde conteúdo, perde avaliação, né? Não tem comprometimento, quando está na sala de aula quer ficar de brincadeira, e a gente vai sempre chamando atenção. Né? Ali nas estratégias, né, eu coloquei alguns itens ali, até aquele primeiro lá, ele está errado, porque eu tinha entendido uma coisa e é outra coisa, né? Essa turma organizada por reagrupamento, nós não reorganizamos as turmas, sabe? Mas ali o professor tenta, na aula dele, foi isso que eu pensei, na aula dele, fazer grupos diferentes, porque é uma turma com muitos grupinhos, sabe? Então, tem o grupinho ali da frente, que não desgruda um do outro, tem o grupinho do lado direito, do lado esquerdo, tem o grupo do meio, tem o grupo do fundo do lado direito, o grupo do fundo do lado esquerdo, e eles não desmancham esses grupos nunca, sabe? E aí o professor tenta, porque normalmente nos grupos, o que aconteceu? Ficaram muitos alunos bons em um grupo, muitos alunos bons em outro, e aqueles alunos que não sabem e que é da turma da brincadeira ficaram num grupo só. Então, o professor tenta, na aula dele, reorganizar isso, né? Não é fácil, mas agora, nesse finalzinho, depois que nós fizemos algumas reuniões com os estudantes, eles até que aceitaram isso melhor, entende? Tanto aqueles para ajudar, como aqueles que precisam aprender mais e que precisam se dedicar para acabar não reprovando. Outra coisa aqui, vamos ver, ali no planejamento, né, no primeiro momento, nós colocamos até, acho que eu coloquei uma foto desse lá, diálogo com a turma, né, porque a maioria ali é maior de idade, a maioria dos estudantes de terceiro é maior de idade. Aí nós fizemos reuniões com pequenos grupos na sala, o diretor do noturno estava junto, inclusive, né, para falar da questão das faltas e de chegar atrasado e sair adiantado, né, e esse é um problema grande também, né, porque esses estudantes que não têm muito comprometimento, eles sempre têm uma desculpa lá, para chegar atrasado ou sair adiantado. E como isso é feito, o registro é feito no RCO,
a gente sabe bem, né, quem chega atrasado e sai adiantado. Então, tem estudantes que têm muito registro de chegada atrasada. E aí, nessa reunião, nós mostramos tudo isso para eles. Eles nem sabiam, né? Aí até brincaram alguns assim, nossa, mas tem toda a nossa vida aí. Eu falei, pois é, né? Tem tudo registrado aqui. Então, chegou atrasado ou saiu antes do horário, está registrado lá, só puxar a ficha que aparece tudo. Então, assim, fizemos essas reuniões com os pequenos grupos, inclusive com todos os alunos isso, inclusive com aqueles que têm bom desempenho, né, para pedir ajuda deles. Nesse momento, a gente fez lá a articulação das ações para o fechamento do ano letivo, eles, inclusive, se comprometeram, né, o que cada um vai fazer, então, para melhorar, né, melhorar comportamento, melhorar a aprendizagem, melhorar o rendimento, que nota que precisa tirar, tem aqueles que estão precisando de 12, mas só tem 10, né, no terceiro trimestre, aí a gente já conversou sobre o Se Liga, né, até coloquei aqui, o objetivo é reverter a situação anteriormente, o projeto Se Liga, é tempo de aprender mais. Com essa dinâmica, teremos a oportunidade de colocar a situação de forma corresponsável. Então, a gente precisa passar a responsabilidade para eles também, porque eles acham que tudo é responsabilidade da escola, né? E aí, qual que é a parte deles, de cada um deles, né? Essas reuniões foram bem boas com os grupos de estudantes. Depois, ali no segundo momento, pré-conselho de classe, busca ativa, aplicação das provas SAEB. Esse pré-conselho, na verdade, aí, principalmente no terceiro trimestre, né, a gente até já vai conversando assim com os professores diariamente, sabe? Sempre conversando, a gente está sempre perto, e os professores já vão passando o que está acontecendo, aluno que chega atrasado, também o diretor já está conversando, enfim. Aplicação da prova SAEB, nós tivemos 100% de participação dos estudantes, né? Foi muito bom, inclusive na primeira lá, já teve 100% de participação. 1 ponto na disciplina de matemática e língua portuguesa. No momento do SAEB, teve engajamento de toda a equipe pedagógica, diretiva. Foi significativo, totalizaram 100% de presença. No dia da prova do SAEB, a gente sempre faz, né? Muitos fizeram aí alguma coisa diferente, um lanche diferente, então foi preparada uma recepção para eles. Os alunos do terceiros anos chegaram, foram direto lá para a sacada do colégio, né? Então teve música, teve lanche, eles adoraram, né? O ano passado a gente já fez assim também uma coisa diferente, que é inclusive para chamar o aluno, né? Para eles ficarem mais empolgados, para irem, para estarem lá. Enfim, importante é que deu certo, estavam todos lá. Isso foi no dia 24 de outubro, né, antes da prova. Depois disso, no terceiro momento, socialização com os professores sobre o desenvolvimento das atividades no pré-conselho, apresentando os resultados e proposições que os estudantes relacionaram nas reuniões, a gente sempre dá o retorno para os professores, né? Sempre, assim, quando tem encaminhamento de estudante, quando a gente conversa com eles, então, sobre essas reuniões também, a gente deu retorno, principalmente para os professores de português e matemática, que é onde eles têm mais dificuldade, e matemática, que é o foco aqui do trabalho, principalmente, né? A intenção, antes do conselho de classe, ter mais oportunidade de resgatar os estudantes, né, que precisarem, então todos já sabem, quem não tem média, principalmente, vai fazer o Se Liga, né, com os registros nos encontros com os estudantes, observação e análise dos docentes no pré-conselho, e aí deliberar no conselho final, né, para o conselho final, mais uma oportunidade de atividade. Então, assim, estamos de olho, né, para ver como é que está sendo o rendimento deles. Ali no relato, daí no relato eu fiz uma retrospectiva até do ano, né? Então, assim, após os resultados do primeiro trimestre, orientamos professores e estudantes para melhoria do rendimento. Então, desde o resultado do primeiro trimestre, que é quando a gente já conhece os estudantes um pouco mais, porque a maioria ali a gente já conhecia, mas sempre tem estudante que muda de turno ou é novo na escola, né? Que é uma minoria. A maioria já era do colégio.
Então, mostre suas fotos, Regina, um pouquinho para compartilhar? pode. Ficou bem, bem legal até agora, né? Deu para entender bem como você encaminhou. Pode. Aqui nessa planilha aí, olha, aquela planilha lá que a gente fez, teve alguma coisinha ali até que já mudou, sabe? Mas a maioria, aqueles para recuperação ali, a maioria continua. Aqueles ali da recuperação continuam. Alguns ali até mudaram de lugar ali para melhor, sabe? Ali do reforço e tal. Sim. Mas essa turminha ali da recuperação é aquela turminha da bagunça. Uhum. Então, as fotos dos grupos, né? Uhum. Com o diretor, que falou com eles sobre as faltas, já comentei, né? Principalmente, teve uma conversa séria com eles, e eles entenderam. Aqui do dia do SAEB tinha até mais uma foto também, mas eu não sei o que eu arrumei com aquela foto, que é uma foto... Esse professor de matemática, ele costuma mandar os alunos no quadro, sabe? E os alunos são bem resistentes com relação a isso. No começo, eles nunca querem ir, mas no decorrer do ano, eles foram aprendendo que isso é bom, sabe? Eles aprendem mais, eles vão no quadro, o professor vai ensinando passo a passo ali do que está acontecendo, como que tem que ser, e vai ajudando na explicação dos exercícios ali para eles. Então, eles até acabaram gostando disso, sabe? No começo, eles não gostavam, mas acabaram gostando. Eu tenho foto disso também, mas eu não sei o que eu arrumei, que eu não coloquei a foto. Regina, mas eu acho que ficou bem completa, né, o teu trabalho. Mostrou ali os momentos de organização, os momentos que vocês fizeram a recepção ali para o SAEB, né? Sim. A utilização da planilha foi uma ação que nós começamos, né? Numa das aulas do nosso Em Ação, daí você colocou que já teve essa mudança, né? Sim. Nossa, muito bom. Aqueles alunos ali do aprofundamento são excelentes, sabe? Então, alunos, até ontem, por exemplo, teve a prova do SAEB, né? Estava Paraná ontem, anteontem, e ontem eu que fiquei na sala com eles, porque a professora faltou, e a gente percebe, né? A diferença dos estudantes, aqueles alunos ali do aprofundamento são os últimos a entregar. Teve aluno que entregou prova 5 para as 11, sabe? São alunos que estavam resolvendo mesmo as questões, estão preocupados com o vestibular, estão preocupados em fazer um curso depois. A gente conversa muito com eles sobre as avaliações para a entrada nas universidades, que está mudando, né, o tipo de avaliação para entrar na universidade. Enfim, e são alunos bem comprometidos. Enquanto que outros alunos, você via que não estava lendo nada naquela prova, né? Olhava pergunta, mal deu tempo de... Olhava para a pergunta, olhava para a resposta, vamos colocar uma letra A nesse daqui. Então, conforme o gosto, né? Mas, enfim... Não, Regina, mas obrigada mesmo, viu? Parabéns. Posso tirar a tua apresentação? Pode. Tá bom, obrigada. Então. Que bom. Que legal. Na sequência agora, Afonso, tá organizadinho aí? Ok. Uhum. Bom dia. Bom dia. Se apresenta? Como você quiser. Você quer apresentar ou quer que eu apresente? Apresente, por gentileza. Então tá, só um minutinho. Vamos lá, então estou trazendo a tua apresentação, Afonso, só um minutinho. Perfeito. Demora um pouquinho para carregar, mas vem. Depois do Afonso, pessoal, quem vem na sequência? Vai ser a Priscila? Tudo bem, Priscila? Depois do Afonso? Que aí você já vai se organizando também, né? Vai ficando no jeito. Ok, agora que vamos, Afonso, olha lá. Aí, onde você quiser que eu pare, Afonso, me fala que eu vou circulando, então, tá bom? Perfeito. Certo, agora é com você. Vou fechar o microfone, você tem uns minutinhos para... Ok. Então, a minha implementação foi do dia 10 até o dia 22, que era o prazo legal para a gente pegar e fazer, se bem que se estende, né? Nosso Se Liga, ele vai até a última semana de aula, né? Foi feito no colégio que eu trabalho, com a Marli Queiroz, e eu peguei como base o terceiro ano A, que eu já tinha trabalhado na primeira implementação dele. Pode descer, por gentileza?
Então, a situação, descrição qual foi o planejamento da ação. Então, em cima dessa turma, o que a gente quis fazer? A gente quis verificar primeiro como é que era o desempenho deles, né? Então, o desempenho deles, verificamos aquela situação dos que precisavam de recuperação, de reforço, de aprofundamento, e nessa turma em específico, a maior parte deles, eles já estavam já no aprofundamento. Então, tivemos bem poucos casos, assim, de estudantes que precisam de recuperação. A maior parte foi por reforço ou aprofundamento. Eu vou falar, não vou ler parte, tá? Vou falar uma descrição geral, tá? Então, assim, em cima dos dados que eu acabei coletando, que a gente, na verdade, já no segundo trimestre, no conselho de classe, a gente já sabia os casos específicos que tinha que fazer essa observação, a gente já foi trabalhando durante todo o terceiro trimestre. Em específico, agora, a gente trabalhei com os professores no pré-conselho, a gente pegou e evidenciou as situações de caso a caso. Então, eu fiz na hora de atividade de todos os professores, conversei com eles, e a gente tinha aquela planilha do Seliga que o Estado mandou para a gente, para preencher, né? Para saber qual que é a situação dos alunos. Então, eu preferi fazer com os professores, que são desse terceiro A, mas também são do terceiro B, de outras turmas. Então, na hora de atividade deles, a gente conversou e a gente preencheu junto aquela planilha, para ver do caso a caso dos estudantes. O professor, ele não tinha muita noção, infelizmente ainda, né? Ele não tinha muita noção como os estudantes estavam nas demais disciplinas, então eu abri o Power BI com eles e a gente conseguiu fazer um prospecto de todos os estudantes de cada turma, e assim a gente poder fazer essa mediação, para ver a necessidade, se realmente era reforço, aprofundamento ou a recuperação dele. Então, a gente preencheu junto a planilha, não só do terceiro, mas dos outros anos também, até ajudei eles a fazer isso, e com isso a gente conseguiu desenvolver algumas situações aí para tentar ajudar os estudantes. Então, eu dei a ideia para eles, para a gente pegar e trabalhar em específico nessas turmas, mas eles podiam levar para as demais, situação, de repente, como nessa turma já tinha bastante estudantes, assim, que estava bem desenvolvido, já tinha um conhecimento bem grande de todos os conteúdos, eram alunos bons, para que a gente trabalhasse com os demais estudantes também que tinham aquela dificuldade. Então, a gente começou a separar os estudantes que tinham de aprofundamento e colocar eles, assim, começamos a fazer grupos dentro das salas de aula, com aqueles que tinham dificuldades. Então, a gente colocou esses estudantes, digamos assim, seriam bons, que tinham detentores de conhecimento melhor que os demais, a gente juntou eles em grupo, nas turmas, para que eles também ajudassem os demais aí, para fazer uma parte solidária, digamos assim, um ou outro ajudando. Então, foi muito legal, a gente conseguiu colocar isso. Algumas falas que o professor fazia com os estudantes não tinha muito efeito, digamos assim. E com os colegas, isso mudou bastante. Então, a gente conseguiu fazer com que os estudantes tivessem um melhor compreendimento. Foi feita algumas avaliações, entre aspas, assim, dentro de sala de aula, e melhorou bastante o desempenho dos alunos. Se realmente vai dar certo aquilo que a gente fez, a gente não sabe ainda, que a gente vai fechar o terceiro trimestre agora na próxima semana, né? Melhor, na outra, né, que a gente tem o conselho de classe e que a gente vai fechar realmente ver a situação. Mas no desempenho geral, foi muito bom. Temos ainda situações, infelizmente, de estudantes que se recusam ainda. Infelizmente, principalmente na parte de terceiro ano, eles têm aquela visão, e que infelizmente é verdadeira, que todos serão aprovados. Até porque a gente não tem essa intenção de ficar segurando o aluno de terceiro ano, que, enfim, sabe, como diz assim, a vida vai ensinar eles. Mas o problema de faltas acontece muito, eles chegam atrasados, eles perdem a primeira aula, eles saem mais cedo porque tem que trabalhar. Enfim, tem um monte de situações aí que é bem desmotivante. E também temos professores também que, infelizmente, eles têm ainda esse sentido deles. Até numa última reunião que tive com todos os professores, que eu faço a parte de coordenação pedagógica, então eu tive uma reunião com todos os professores para explicar para eles a questão do SLIGA, para deixar muito claro para eles que eles tinham que fazer com todos os estudantes, não só com aqueles que realmente precisavam. Houve um desgaste nessa reunião, porque os professores não queriam fazer com os demais, queriam fazer só com aquele que realmente precisava, já indo ao contrário do que a CED solicita para a gente, né? Então, assim, foi um desgaste muito grande, eles não queriam fazer avaliações, enfim, sabe, o desgaste é maior no final de ano, é mais com o professor do que com o estudante, infelizmente. Mas, aí, como a gente sempre diz, né, a gente recebe e acata as ordens que é feito. Acho que os professores também têm que ser feito dessa forma. Agora eles estão fazendo. Então, a gente está sendo feito esse acompanhamento
diário, junto aos professores e também aos alunos, para que, de repente, isso venha acontecer. Os meus professores, eu digo assim, desde o início do ano, eu trabalho com eles, com as minhas turmas, então eu não tenho problemas com eles, até porque eles já conhecem a forma da gente trabalhar, né? Mas tem alguns outros que não são, digamos assim, eu não trabalho diretamente com eles, que são mais... não gosto da forma que é colocado, e isso não é no meu colégio, isso são em todos os colégios. Infelizmente, existem docentes e docentes, né? Então, a gente fez esse trabalho com eles, embaixo, até você pode ver, na hora da atividade eu fiz fotos com eles lá, trabalhando com eles, todas as situações que a gente pegou e trabalhou com eles para que os alunos tivessem uma melhor aprendizagem. Não que isso vá recuperar todo o ano perdido lá atrás, não vai, com certeza não, mas já ajuda bastante na necessidade que em si precisa. Os docentes fizeram juntamente com... Eu acompanhei a aula deles, depois que foi feito o formato, foi muito, muito interessante, que a gente pegou e conseguiu trabalhar com os estudantes. Alguns agora estão correndo atrás, porque já viram que está no final do ano, né? E agora existe a necessidade, né? A gente conversa sempre sobre todas as situações de alunos que ainda faltam alguma coisa, o professor sempre me passa as situações, eu já entro em contato com a família, e a família agora prontamente vai até o colégio e quer resolver a situação do filho, que não fez o ano todo, agora ele resolve fazer, porque está vendo que a corda esticou mesmo, né? Então, a gente está trabalhando, está cobrando todas as situações de quem deve alguma coisa, enquanto ele não entregar tudo, a gente não vai dar a aprovação para ele. Já acertamos que o Se Liga, ele vai continuar, o conselho de classe é dia 9 agora, não esse sábado próximo, já no outro, daí temos o conselho final, mas o Se Liga vai continuar ainda até a última semana, que é de aula ainda, para que realmente aqueles estudantes que ainda não entregaram ainda, que falta alguma coisa para fazer, que todos entreguem na última semana. Então, o conselho de classe provavelmente vai aparecer até alguns alunos ainda reprovados, para que, de repente, na última semana, eles corram atrás do prejuízo, vão para o colégio, porque senão vai ser uma debanda. Foi o que a gente comentou. Que no dia 9 é o conselho de classe, do dia 11 até o dia 20 que nós temos aula, não vai aparecer ninguém no colégio mais. E as pessoas, e o que os alunos estão olhando hoje? Questão só de frequência. Eles estão preocupados se estão reprovados por falta ou não, e a gente não está dando dados para eles justamente para isso, porque não migrou ainda. Eles podem acompanhar pelo aplicativo deles, tá, mas a gente fica sempre dizendo, batendo naquela tecla. Não falte, que aí entre suas faltas pode chegar você reprovar de ano por falta. Então, assim, nós estamos nessa correria, fiz algumas fotos com eles dentro do laboratório, trabalhando nas plataformas da necessidade, dentro da sala de aula, com vários professores eu coloquei algumas fotos também com os professores na hora da atividade, trabalhando com eles, explicando como tinha que ser feito toda a situação. Eu ia colocar até a foto da planilha do Se Liga aí, também do Power BI, mas achei desnecessário, porque também, queira ou não queira, eu sei que é uma coisa privada, mas acabar colocando muita informação de estudantes que eu não tenho autorização dos pais para ficar colocando o nome deles. Eu até tomo cuidado para colocar algumas situações, até em grupo, que a gente tem grupo de WhatsApp, das situações, eu tento fazer isso no particular, porque com essa folia que está aí agora, que a gente não pode ficar mostrando o estudante, nome e tudo mais, que tudo agora é uma situação, então eu tomo muito cuidado com isso, porque isso acaba, de repente, eu tendo que responder mais tarde para ficar colocando o nome do filhinho, da filhinha, em grupos de redes sociais não, de WhatsApp, para outros pais ver. Acho que é isso. Alguma dúvida? À disposição. Ok, Afonso, que legal, muito obrigada, parabéns, né, pelo trabalho realizado. O que você trouxe, Afonso, eu acredito que é uma angústia de quem trabalha com os terceiros anos, né, quem está com a educação profissional com os quartos anos. Então, realmente, eles estão no mercado de trabalho, ou os que não trabalham, eles estão muito cansados nessa época, né, então a gente precisa realmente, né, dessa força-tarefa aí para mantê-los na escola, né, e a frequência até o final. Acho que essa é a última foto, né, Afonso? Terminaram, né? Com certeza. Certo, parabéns, então. Muito obrigada pela tua apresentação, pelas ações que você vem desempenhando, né? Com certeza vai impactar positivamente aí. E aí você falou dos trabalhos que ficam até o final, né? Os trabalhos começam a virar conta-gotas, né? Em doses homeopáticas. Com certeza. Aos pouquinhos, vai chegando. Que legal, muito obrigada. Obrigado. Na sequência agora, quem vem, gente? Priscila, pode ser você?
Uhum. Depois da Priscila, quem gostaria de apresentar? Daí a gente já fica organizado. Priscila, quer que eu projete a Josiane? Oi, Josiane. Isso, professor, depois sou eu, então. Então, tá bom. Uhum. Priscila, você gostaria que eu projete para você? Ou você projeta? Priscila, abre o seu microfone, né? Eu acho que você está falando e o microfone está fechadinho. Pode abrir. Oi, Priscila. Tudo bem? Você está ouvindo bem a gente, Priscila? Priscila, seu microfone está fechado ainda. Ainda está fechado, Priscila. Clica ali no microfonezinho, no primeiro, embaixo, ou no computador ou no celular, né? Conforme você tiver. Clica ali no primeiro, no botãozinho do microfone. Eu acho que você está ativando e desativando ao mesmo tempo. Clique e fala alguma coisa aí. Vamos ver se a gente escuta você bem. Ainda não. Priscila, dá um oizinho aí para nós. Tenta abrir o teu microfone. Eu não consigo abrir para você, senão eu abriria. Eu só consigo fechar. Ou, Priscila, você tem que falar um pouquinho mais alto. Está com problema no microfone? Ah, que pena. Ele está aberto, Priscila? Tá. Mas não está vindo som nenhum, Priscila, para nós. Só se a gente fizer o seguinte, Priscila. A tua atividade eu já deixei aberta aqui, tá? Tá aqui no jeitinho. Só se a gente for ouvindo a Josiane enquanto isso. E aí depois você volta. Vamos tentar? Eu não sei se você tem condições de ir para uma outra máquina, né? Um outro celular ou computador. Pode ser, Josiane, para você? Pode. Uhum. Isso, Priscila. Sai, entra de novo. E aí, depois da Josiane, daí a gente volta a te chamar. Tá bom? Uhum. Josiane, então é contigo. Uhum. Vamos lá. Será que aparece aí? Você vai projetar? Apareceu? Ainda não. É compartilhar? Sabe onde tem o retângulo, né? Com a seta indicando para cima? Retângulo. É a bolinha com o retângulo com a setinha indicando para cima. E aí você clica nela. Onde está isso? Do lado da carinha, dos emojis, das reações. Baixei para cá, mãe. Clica lá. Entra na reunião. Uhum. Do lado, quando aparece para você todas as nossas fotinhas, do lado da mãozinha, tem um retângulo com a seta indicando, né? Isso. Aí isso, tá vindo a tua apresentação agora. Ok. Certinho, Josiane. Beleza? Então, beleza. Pode começar. Então tá. Eu só vou pedir, Josiane, para a gente ir cuidando com o tempo, para que todos consigam apresentar hoje, né? Vai ser rapidinho, então. Tá bom. Eu trabalho no Instituto de Educação, né? Hoje ele está completando 70 anos o colégio, então vou fazer uma homenagem para o colégio. E eu trabalho com noturno, então o meu lá é cursos técnicos subsequente, né? Então já são alunos que já têm caminhar aí na vida, né? Então eles estão só complementando. Então o objetivo meu foi realizar um plano de ação para organizar e intensificar a aprendizagem e frequência, contemplando os objetivos necessários para que os estudantes acompanhem o semestre seguinte, né? Então, eu peguei uma turma de segundo ano que está indo para o terceiro semestre agora, né? Segundo semestre, indo para o terceiro.
E essa turma, assim, ela está bem desmotivada por conta de quê? Falta de professores, né? Então, isso vai desmotivando o aluno. E aí, isso é a nossa preocupação, né? Nós temos que sempre estar orientando, ligando para esses alunos para que venham para o colégio, né? Então, tem o BI aí, que a gente tem que ficar de olho nesse BI também, que é uma cobrança em cima de nós. E, assim, a desmotivação é grande por falta de professores, né? Aí, até você conseguir um outro substituto, demora. Aí, já foi quase metade do semestre. E aí, o que eu pensei? Né? Conversar com esses alunos, chamar esses alunos aí no individual, orientar e tentar colocá-los, assim, com entusiasmo para continuar o curso, para não desistir do curso, né? Porque falta mais um semestre, aí eles têm a implementação deles, aí o TCC que eles têm que apresentar no final do curso, certo? Aí foi ali o plano de ação, eu coloquei, a falta dos estudantes é um ponto de atenção, pois a maioria dos estudantes trabalham durante o dia e no período noturno frequenta o curso técnico subsequente. O que prejudica a falta dos mesmos, muitas vezes, é a falta dos professores, conteúdo transmitido superficialmente, o que contribui para o desinteresse dos estudantes, né? A pessoa sai do trabalho para vir à noite para o colégio, né, e chega ali e não tem um conteúdo assim que faça com que eles aprendam, que eles tenham mais estímulo no caminhar deles ali, do colégio, do estudo. Aí o planejamento das ações. Primeiro momento, o que eu fiz? Planejamento das ações a serem desenvolvidas a partir da análise do contexto realizada na implementação 1, com registro em ata, assinatura de todos os envolvidos no processo, professores, alunos e a equipe, né? O segundo momento foi a socialização dos encaminhamentos e ações a serem realizadas nesse período. Desenvolvimento das estratégias, metodologias ativas, sala invertida, valorizar a aprendizagem dos estudantes, retomada dos conteúdos necessários e o cronograma dessas ações foi apresentado. Aí, no terceiro momento, foi a melhoria do processo de elaboração e execução do plano de ação. Possibilitou a prática de adaptações, ampliando a comunicação entre professores e estudantes. Oferecer ao estudante diferentes formas para que possa apropriar do conteúdo curricular. Apresentar trabalho e aí onde foi apresentado um trabalho da disciplina de marketing, né? Porque é onde eles vão começar com o TCC deles, utilizando a estratégia de sala invertida. Aí vem aqui a foto, né? Que foi tirada lá do cronograma da apresentação do que nós iríamos desenvolver no processo da aprendizagem. Aqui é um trabalho de alunos na sala invertida, né? Onde eles estão, estratégias de metodologias ativas, quer dizer, onde eles estão apresentando o próprio trabalho para a conclusão do curso, né? E aqui a professora, que eu conversei com ela sobre a questão de estar orientando esses alunos para que façam um trabalho diferenciado, né, utilizando as metodologias ativas. Então, ela está conversando com o aluno, né, orientando, e aqui o aluno está apresentando o trabalho dele também, na disciplina de marketing. É isso, professora. Queria falar mais uma coisa? Eu acho que ficou bem completinho. É, porque é diferente, né? Eu vejo aí que o pessoal está falando da manhã, aí, o meu trabalho à noite é diferente, né? O aluno é diferencial ali, né? O compromisso deles ali é outro, mas assim, são alunos bons. E é falta dos professores tentarem mais acolher esses alunos. Às vezes, né, Josiane, que você está trazendo aí, eu estou pensando que, assim, como são alunos adultos, dá a impressão que não é necessário cativá-los, né? Essa coisa de você sentir um pouquinho disso, do envolvimento, que às vezes eles chegam cansados do trabalho, enfim, né? Sim. E aí, muitas vezes, nós profissionais também estamos cansados no terceiro turno, né? Terceiro turno não é fácil. E daí, se eles trabalham já, né, o professor noturno, provavelmente ele tem outras atividades durante o dia, né? Mas, assim, bem interessante a forma como você encaminhou o trabalho, né, com o uso da metodologia ativa, com a sala invertida, fazendo com que eles sejam, né, os protagonistas aí da formação deles, né? Eles trazendo a turma, o que eles estudaram, né? Bem legal. É mais fácil para trabalhar com esses alunos. Se o professor conseguir cativar, nossa, é outro nível ali, sabe? Que de manhã tem aqueles BO de sempre, né? À noite, não. Os alunos vêm com vontade, então a gente está perdendo muito a qualidade.
Aham, mas que legal, Josiane, obrigada, parabéns, né? Que legal esse afeto com a sua turminha aí. A gente se apega aos nossos alunos, né, gente? Não importa, a gente se apega. Muito bom. Deixa eu ver agora se a Priscila conseguiu. Priscila, parece que a Priscila nem está na reunião, deixa eu confirmar. Priscila, conseguiu? Como é que tá? Acho que a Priscila nem está, gente, na reunião, então vai ter que ficar para um outro momento mesmo da Priscila, ou vamos ver se ela volta até o final. Alguém mais que está hoje gostaria... Ah, voltou, Priscila, não estava te vendo, ótimo, que bom. Consegue, Priscila? Como é que está? Priscila, eu ainda não estou ouvindo você. Você está conseguindo? Não está funcionando. Eita. É assim, Priscila, para apresentar vai precisar mesmo do teu áudio, sabe? Você quer deixar para a semana que vem, então? Você mudou de computador, Priscila, alguma coisa assim ou não? Tentou colocar alguma outra coisa? Uhum. Tá bom, então, Priscila. Vamos fazer assim, Priscila. Na semana que vem, a gente começa com você, então, pode ser? Né? Porque daí, caso dê algum problema, dá tempo de você corrigir até o término da reunião, tá? Pode ser, pessoal, quem está programado para apresentar na semana que vem? Aí a gente começa com a Priscila, né? Que caso dê algum problema, porque daí na minha listinha estaria você, Circe, de primeirona na semana que vem. Aí, eita, tá vendo? Vai arrasar. Aí então a gente coloca a Priscila aqui em primeiro, né? E aí em seguida a Circe, a Sueli, o Robson, a Denise e a Fernanda, tá? Pessoal, alguém mais hoje gostaria de apresentar? Tatiane, você se inscreveu? Aham, ok. Tem mais alguém que não se inscreveu na listinha lá no nosso cronograma, gente? Dos que estão aqui na reunião. Ah, tá. Você está sem o áudio, Tatiane. Então vai ficar para a semana que vem também, né, Tatiane? Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, beleza. Então, esses que apresentaram hoje, eu já vou fazer em seguida, ainda esse final de semana, tá? Já vou fazer o registro das notas, já vou fazer, né, deixar tudo certinho para não ficar muita coisa para depois, tá? Da implementação 1 também, vocês já vão recebendo as notas, tá? E eu vou voltar agora à apresentação do nosso roteiro. Só que antes da apresentação do roteiro, como eu estou com aberto aqui, vamos todo mundo abrir as câmeras e fazer uma fotinha da turma? Para ficar uma foto bem completinha? Quem pode? Vamos dar um sorriso bem lindo ali de 1º de dezembro. Gente do céu, o tempo está passando muito rápido. Vamos fazer uma fotinha e aí a gente volta para a nossa apresentação, tá bom? Tá sem a câmera, Edmar, ok. Quem tiver com câmera, abre, então. Quem puder. Então, vamos lá. Vou contar até 3 e faço o printzinho aqui, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Olha na câmera e dá um sorriso. Ok. Eu já colo aqui no WhatsApp e dou uma olhadinha para ver se ela ficou boa. Ah, ficou boa. Uhum. Faz um Photoshop aí, professora. Não precisa. Gente bonita sempre sai bonita nas fotos. sempre sai bonito. Agora, gente, vamos voltar, então, para o nosso roteiro de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre o conselho de classe. Vamos retomar sobre esse conselho final, que tem sido aí a nossa preocupação, né? Em vários que foram apresentando, transpareceu essa preocupação com os conselhos de classe.
o conselho de classe como um espaço coletivo de decisão. Então, o conselho de classe é um espaço efetivo de avaliação e de integração com o coletivo escolar, na perspectiva de analisar reais necessidades de aprendizagem dos alunos a partir das suas subjetividades. Tem um papel fundamental no processo de avaliação, pois através das análises diversas dos participantes, é possível estruturar um trabalho pedagógico por meio de um fazer coletivo. O conselho de classe, ele também se configura como um espaço interdisciplinar de estudo, tomada de decisão sobre o trabalho pedagógico desenvolvido na escola. Nesse sentido, é um órgão deliberativo sobre as práticas pedagógicas. Então, ele é um espaço interdisciplinar na medida em que todo colegiado participa, né, do conselho de classe. Os professores das diferentes disciplinas que vão trazendo a sua contribuição, né, o olhar do todo pelo aluno. Por isso, esse espaço, então, tão importante e esse espaço coletivo. E o que, quando a gente perguntou ali no começo do acolhimento hoje, né, o que teve de bom na prática de vocês nesse ano de trabalho, vários reportaram essa questão que dá a impressão que houve uma evolução nessa questão do coletivo nesse ano letivo de 2023, né? Vários de vocês trouxeram isso. Então, durante o conselho final, né, como é a organização? Então, é um momento em que todos os envolvidos no processo se posicionam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as proposições que favoreçam a aprendizagem dos alunos. É um espaço de tomada de decisões coletivas. Então, se lá no pré-conselho nós analisamos os desafios por meio dos questionamentos propositivos, efetivamos as ações a partir desses, que são essas ações que vocês vão estar encaminhando ainda nesse ano, né? Essas ações do Se Liga que vocês pensaram, que vocês organizaram, né? Então, isso é feito no momento do pré-conselho. Aí, no momento do conselho de classe final, então, coletivamente, nós vamos identificar o que foram os desafios que não foram superados, né? E parte-se para a tomada de decisões em conjunto, sempre com o foco na aprendizagem dos estudantes, né? Esse sempre é o objetivo. E outra coisa também que é bem importante que nós fazemos no momento do planejamento, no momento do conselho de classe, é um planejamento de ações que nós vamos propor para o início do ano letivo, do ano que vem, definindo quem vão ser os responsáveis, né, para a retomada dessas ações no início do próximo ano. Então, esse conselho de classe final é um desafio que representa para nós é estarmos pensando que, muitas vezes, né, nós nos baseamos muito, quando vamos tratar dos estudantes, muito na questão de comportamento, né? E aqui o foco precisa ser o aprendizado do aluno, né? O que ele aprendeu, o que realmente ele apropriou de todos os conteúdos que foram trabalhados, né? E eu não sei para vocês, mas assim, uma realidade que eu acredito que a gente tem avançado, é superado isso, de ficar apenas ali nas questões do comportamento, né? Muitas vezes na história pessoal do aluno, e a gente sabe que essa história pessoal do aluno, ela impacta sim o aprendizado, né? Nesse momento, por exemplo, a gente analisa, nossa, né? Teve um conflito familiar muito grande nessa família, teve uma questão de estrutura física que a família passou, né? Olha, nesse ano, quantas cidades foram afetadas, né, gente? Pela questão dos vendavais, nesse último trimestre, né? A questão das chuvas, como impactou, né? Então, e nossos alunos que estão aqui nessa reta final, eles passaram por tudo isso, foram afetados por tudo isso, né? Então, nesse momento agora, nós vamos pensar nessas questões subjetivas, mas nós vamos também ter um olhar objetivo, pensando o que realmente esse aluno teve de avanço em relação a essa série, né?
ele se apropriou dos conhecimentos, é possível ele avançar de série, né? E após o conselho de classe final, então, é um momento que também nós vamos pensar se as ações previstas no conselho de classe são efetivadas. Então, aqui nesse momento, nós vamos operacionalizar nossas ações, considerando que o planejamento das propostas e ações para o próximo ano letivo possui um intervalo entre o recesso e férias escolares. Então, é de extrema importância que todos os encaminhamentos realizados e propostos estejam sistematizados na ata do conselho de classe final, conforme a orientação da mantenedora. Então, gente, muitas vezes, quem está fechando esse ano letivo agora de 2023, não inicia no acompanhamento dessa turma no ano que vem, né? E uma forma de nós evitarmos essa quebra de um ano para o outro, esses avanços que nós tivemos, é deixar tudo registrado. Então, por exemplo, se tem um aluno que foi levantado durante o conselho que, mesmo com todas as ações, o aluno não teve um avanço significativo, nós podemos fazer um encaminhamento dele para verificação se seria um caso da educação especial, né? Se é um caso de aluno que não participou do PMA, mas que agora, nesse próximo ano, é importante que ele seja encaminhado, né? Encaminhado até para o setor de saúde, feito uma ficha de referência, encaminhar para uma unidade básica de saúde, né? Alguma questão que nesse final de ano os professores puderam observar melhor. Então, gente, esses registros, eles também precisam estar na ata do conselho de classe final. E aí, quem começa o ano vai pegar essa ata e vai ver, opa, né? Isso aqui precisa ser feito, né? Então, por exemplo, alunos que foram aprovados pelo conselho de classe também precisa estar nessa ata, e no início do próximo ano nós estarmos mostrando esses dados para o professor que assumir essa turma, que muitas vezes troca metade dos professores que acompanham essa turma, né? Em alguns casos metade, em alguns casos mais, né? Então, nós precisamos garantir que o trabalho que nós fizemos, ele seja dado sequência. Porque senão o próximo profissional que pega a turma é como se não tivesse nada feito em relação a essa turma. E olha a quantidade de ações que nós fazemos, né? Quando vocês fazem o relato da implementação, eu que estou aqui ouvindo, fica muito claro, assim, para mim, o quanto é feito, gente, o quanto a gente faz na escola. Nesse relato de implementação de 5 minutos, né, não cabe tudo que vocês fazem, pela quantidade de ações que vocês fazem. E todas as ações, elas têm sempre esse objetivo, né, da apropriação do conteúdo pelos alunos, tem esse objetivo da melhoria da qualidade do aprendizado, da melhoria do processo do ensino, do docente. Então, isso tem que ficar claro também nos nossos documentos, para que o nosso trabalho também seja validado, né? Então, isso fica muito claro quando nós conseguimos manter esses registros, tá? Aqui os LRCOs estejam finalizados, devidamente migrados para o SER e gerar o relatório final, né? Sobre isso também bem tranquilo, é uma ferramenta bem importante, né? Alguns no relato falou que usa o BI, usa o SER, né? Então, isso é algo bem tranquilo, todos fazem, né? As ações definidas para os estudantes reprovados por frequência e ou desistentes, né? Então, na turma, teve aluno reprovado? Qual vai ser o encaminhamento para esse aluno no início do ano que vem, né? Então, nós também precisamos estar ali, levar para os próximos professores, para a próxima equipe pedagógica, né? Quem for esses alunos, para que a ação com eles comece já desde o início do ano. Então, ali no 4º item, o pós-conselho de classe, está, né, ao início do próximo ano letivo, as propostas planejadas em relação aos desafios não superados no ano letivo de 2023 sejam retomadas a partir do plano de ação da instituição e devidamente compartilhado com toda a comunidade escolar, professores, funcionários, estudantes e famílias.
né? Então, no conselho de classe final, nós temos aquele momento que é o momento de realizar o nosso plano de ação. Esse momento da realização do plano de ação, ele é bem importante, porque daí nós, enquanto equipe pedagógica, né, temos essa atribuição de estar trazendo o que nós fizemos, né, nesse terceiro trimestre e definindo ali quem serão as pessoas que estarão responsáveis por cada ação, né, cada encaminhamento que vai ser necessário. Então, isso é bem importante. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, esse é uma em ação de hoje, mas agora são 10h30, então não tem por que a gente iniciar a atividade, tem mais algumas questões ali para passar, né? Mas mesmo assim, eu quero mostrar, pelo menos para vocês, qual é a atividade que nós temos, tá? E aí vai ficar aí como uma tarefa para casa, para vocês. Só que assim, pessoal, fica como uma tarefa para casa, mas assim também não precisa, caso vocês não tenham condições de fazer, eu sei que está um ano que nós estamos aí na reta final, bem corridinho, né? Não precisa ter essa... Fica mais como um material para vocês estarem estudando, para estarem pensando, né? E quem quiser fazer, tiver essa condição de fazer já nesse início de ano, já façam também. Lógico, nesse final de ano, né, já façam. Mas esse aqui, olha só, então seria o nosso em ação de hoje, seria realizado em grupos, né? E eu vou apenas apresentar para vocês. Na primeira coluna é um Jamboard, então todos poderiam, cada grupo estaria fazendo ali o seu Jamboard, né? E aí... o primeiro campo ali, olha só, qual seria uma ação que nós faríamos com os estudantes que ficaram retidos por frequência ou nota, né? Então, gente, aqui, em alguns casos, o que seria interessante fazer? Uma reunião com os alunos, com os responsáveis, realizar um termo de compromisso com esse aluno, com essa família, né? Aqui, no segundo campo, os estudantes aprovados por conselho de classe, né? Quais encaminhamentos que nós podemos fazer com esses alunos? Porque muitas vezes aconteceu essa aprovação pelo conselho de classe de alunos que estão com notas até próximas da média 6, mas por não entrega de avaliação, não entrega de um outro trabalho, né? Os trabalhos a conta-gotas ali do Afonso, né, Afonso, que vai chegando a conta-gotas, que não chegam, então, às vezes, ele acabou passando por conselho, né, uma matéria ficou perto da média, acabou indo pelo conselho. Mas, assim, chamar o aluno no início do ano e falar, fulano, olha, o ano passado você passou pelo conselho, e aí a gente ameaça, não vai ter de novo, né? Mas, assim, para que ele fique ciente, olha, você não tinha nota suficiente, né, o colegiado deliberou pela aprovação, mas agora vamos para frente. No mesmo caso, os alunos que aprovaram no nível básico, né? O estudante da educação especial, qual o encaminhamento que nós vamos dar para ele, né? Outra coisa também, para nós pensarmos, né? Essa turmas de transição entre as etapas. Essas turmas são aqueles alunos que estão chegando do 6º ano, né? São os alunos que muitas vezes também estão chegando no ensino médio, né? Então, todos esses, nós tentarmos aí pensar uma ação, né, com eles, e que envolva todo o colegiado, que envolva todo o coletivo. Porque, gente, senão, muitas vezes, nós ficamos com essa atribuição só para nós, enquanto equipe pedagógica, né? Então, é importante que a gente consiga envolver o máximo possível aí de professores, né, para estar também assumindo essa função. Certo? Então, aqui, vamos lá. Então, esse seria o nosso em ação. Ficou o link aqui no chat, tá? Quem quiser abrir para dar uma olhadinha, para tentar fazer, né? Fica bem à vontade também. Aí nós teríamos um momento para socialização, um relator que iria falar um pouquinho dessa ação, né?
para o próximo ano letivo. Esse material aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês, são documentos referentes ao... São documentos referentes ao conselho de classe. Então, muitas vezes a gente fica ali pensando como poderia organizar diferente, precisa de uma documentação para embasar um pouco mais a prática de vocês. Aqui está no slide, não dá para copiar, né? Não tem por que eu colar todos os links, mas lá no nosso Classroom, na aba Atividades e Materiais, tem esses slides de hoje, né? Está no mural, inclusive, ainda. Então, vocês podem passar pelo slide, clicar nos links e dar uma olhadinha por esses materiais. É bem importante. Eu vou colocar aqui para vocês já, pessoal, no chat, o nosso, tá bem aceleradinho, né? O nosso tempo. Eu vou colocar aqui o link do Contribua Conosco de hoje, tá? Então, já quem puder, já vai respondendo. Vou dar um minutinho para vocês preencherem agora, durante a reunião, o Contribua Conosco. Um minutinho ali. E aí, depois nós vamos para a conclusão. Ok. Demora um pouquinho até achar a turma, né? Não Contribua Conosco. Um minutinho para apresentar. Enquanto isso, gente, enquanto vocês vão fazendo aí, também já continuo falando aqui. Até o dia 5 de dezembro, estão abertas as inscrições de profissionais qualificados para os cargos de direção. Minha câmera aqui, sem querer, já ligo novamente, já está ligando. Então, pessoal, nesse momento, quem tiver interesse, né, quem quiser participar, se inscrever para esse momento aí para o cargo de diretor de escola. Então, pessoas, né, e se inscrever para estar participando do processo, tá? Só um minutinho que eu já abro a câmera. Uhum. Aqui. E aí, enquanto isso, nós vamos lendo aqui essa tela com uma frase bem bonita do nosso querido Paulo Freire. Alguém gostaria de fazer a leitura? Conseguem ler? Como é que está? É preciso ter esperança, mas ter esperança no verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Que lindo, né, gente? Obrigada. Não abri ainda, a gente vai abrir. Mas então, gente, fechando então com essa frase do Paulo Freire, né? Que a gente consiga estar aí sempre renovando nossas esperanças, não desistindo, né? E eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pela presença de hoje, né? E desejar aí uma boa semana. Semana que vem, vamos novamente para a nossa última reunião, então. Certo? Muito obrigada a todos vocês. Viu? Professora, só um minutinho. Pois não. Essa reunião é do 27 do 11? Porque acho que estamos atrasados
Não sei se é um encontro. A nossa é do dia 30/11. Dia 30 mesmo, né? Isso. Não, nós estamos certinho no cronograma. Ah, então tá. Obrigada, hein? Então tá bom. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Então, Tchau, professora. daí nós vamos com a apresentação das implementações dos demais. Tá bom. Certo, muito obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Até mais. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ficar um pouquinho, eu fico um pouquinho, né? Mas se não, já estão liberados, então. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês.